Meu nome é Leonardo Peixoto Costa, eu estou aqui para te mostrar o curso sobre curva ABC. E o que você vai aprender aqui? Você vai aprender curva de Pareto, vai aprender sobre a lei de Pareto também, vai aprender a curva ABC, você vai aprender algumas fórmulas, você vai aprender um pouquinho sobre porcentagem, vai relembrar, vai aprender a criar tabela de dados, tabelas dinâmicas. Lei de Pareto. A lei de Pareto foi feita por Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto, através de um estudo lá na Itália, ele descobriu, olhando a distribuição de renda, que 80% de toda a renda estava na mão de 20% só dessas pessoas. E isso é aplicado a diversos campos da ciência. O termo gráfico de Pareto e curva ABC foi dado por Joseph Juan. Joseph Juan começou a utilizar o princípio de Pareto na indústria. Na indústria, ele implementou o conceito de Pareto na área de vendas, na área da qualidade e na área de cliente. Hoje, nós vamos entender como aplicar o gráfico ABC, a curva ABC, na área da logística. Nós utilizamos muito na logística, na gestão de estoques. A curva ABC, ela tem a classificação ABC, como eu falei, da mesma forma que Pareto descreveu. Então, 20% do estoque, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, ele representa 80% do custo. Então, a gente classifica com a classificação A. Classificação B entra com 30% do estoque, representa 15% do custo. Classificação C, 50%, entra com 5% do custo. Então, a gente consegue classificar o estoque dessa forma, através da curva ABC. E como é que se calcula essa curva? Na verdade, a cara da curva é essa. Aqui vocês podem ver, na primeira parte do gráfico, a gente tem algum produto qualquer que ele representa 45% do custo do estoque. Tenho mais um outro produto que representa 35%. Os dois somados, 80%. Então, a gente classifica esses dois produtos como classificação A. Aqui nós temos os outros produtos que representam B. E os últimos produtos representam somente a classificação C. Isso é muito importante saber dentro do estoque. Isso pode direcionar até mesmo promoções. A gente pode promocionar os produtos de classificação C. Ou então arrumar esses produtos, colocar eles em mais difícil acesso, já que são produtos que saem pouco, têm poucas vendas, pouca representatividade. Eu estou com um case aqui, é um case do Mercadinho, e a partir desse case eu vou explicar como é que a gente faz esses cálculos, como a gente consegue fazer a classificação ABC dentro do estoque. Então vamos imaginar que a gente tem um mercadinho. Nesse mercadinho a gente tem 10 tipos de produto, que são esses produtos aí: rosquinha, bolinho, pão, pizza, banana, abacate, enfim. Esses produtos que estão aí na tela. Antes da gente entrar no Pareto, eu vou explicar, só para relembrar, porcentagem. Se a gente pegar um desses produtos qualquer, pegando aqui a rosquinha, é um produto e é um produto de 10 produtos. Então a gente tem 1 dividido por 10, que vai dar 0,1. A gente ainda não tem esse número percentual. A gente sabe que 0,1 é 10%. Para transformar ele em percentual, é só multiplicar ele por 100. Então a gente tem que um produto de 10 produtos vai dar 0,1. 0,1 vezes 100%, nós temos 10%. Só para relembrar um pouco de porcentagem, que porcentagem vai ser super utilizado para calcular a curva ABC. Então vamos ao case do mercadinho, enfim. Imaginamos que a gente tem aquele mercadinho com 10 produtos, 10 tipos de produtos, que são aqueles produtos que estão na tela, e a gente tem um faturamento de R$10.000 mensal. Então, a gente pegou 10 produtos, o mercadinho começou a vender esses 10 produtos, vendeu X produtos de cada, X unidades, e faturamos R$10.000. Então, agora a gente vai pegar a ficha lá desse mês, vai ver quanto que faturou para cada produto. E a gente tem aqui: pão, vendemos 2.550 unidades ao preço de R$2, deu R$4.500. Pizza, vendemos 700 unidades, o preço de R$5 deu 3.500, e assim por diante. Então a gente já tem aqui o faturamento do mercadinho. Como é que a gente vai fazer para classificar eles e utilizar a teoria de Pareto e fazer a classificação ABC deles? Primeiro, a gente vai calcular o percentual de cada produto. Então a gente vai pegar aqui, esse faturamento aqui, o percentual de pão referente ao todo. Então eu vou pegar R$4.500 e vou dividir eles por R$10.000. Eu vou ter uma coluna representando o percentual de cada um desses produtos sobre o faturamento total.
Então, o faturamento total foi R$10.000 que a gente faturou no mês. Eu vou dividir cada produto pelo faturamento total e eu vou ter o percentual de cada produto. Próxima etapa para fazer, para criar a curva ABC, é criar a coluna de faturamento acumulado. Faturamento acumulado é a soma dos faturamentos um após o outro. Então, eu tenho aqui o primeiro faturamento, sempre organizando nossos dados, a nossa base de dados, sempre do maior para o menor. Então, o que mais vendeu foi o pão, ele já está aqui no topo. O faturamento acumulado dele é o faturamento dele. Então, é só 45%. Faturamento acumulado agora da pizza. Ela vai ser 45% mais 35%, 80%. E a gente vai fazendo esse faturamento acumulado até chegar no último item, que foi a maçã, que deu 100%. Esse é o segundo passo para calcular a classificação ABC. Agora, munido dessa informação, a gente pode fazer a classificação. O produto acumulado que a gente tem aqui até 80%, a gente sabe que a classificação dele é A. A classificação de Pareto vai o A até 80%. De 80%, 81% até 95%, a gente tem os produtos que vão ser a classificação B. Então, a gente coloca aqui até 95% B. E de 95% para frente, 95,1%, a gente coloca C. Então, vai de C até 100%. Daí, a gente já consegue fazer o gráfico de Pareto com a classificação ABC. Então, aqui no gráfico de Pareto, a gente vê que até 80% nós temos dois produtos, que é a pizza e o croissant. Os outros produtos até o donut, classificação B, e da banana e maçã, classificação C. Olhando para um gráfico de Pareto, a gente já pode até tomar uma decisão organizacional. A gente já pode falar para o dono desse mercadinho que a gente não precisa que ele venda frutas. As frutas estão aqui embaixo. A gente pode falar para ele investir mais em massas. Tanto o croissant quanto o bolinho, eles não são tanto representativos quanto a pizza e o pão. Mas se ele variar isso aqui e construir, os clientes dele preferem mais massas, pouco doce, dando está lá no final, mas eles preferem mais massas do que frutas. Então, a gente já pode tomar uma decisão aqui para poder propor a troca de produtos dentro desse mercadinho. Aqui a gente já tem um gráfico da curva ABC em si, oriundo do Pareto. Ele mostra aqui que 80% dos produtos, 80% do faturamento representa por 20% dos produtos, 15% do faturamento está representado sobre 30% dos produtos, 5% do faturamento representa 50% dos produtos. Então, ele pode aumentar aqui a venda desses produtos, investir mais nesse tipo de produto e deixar de utilizar os produtos C, porque ele está perdendo tempo, está ocupando estoque com 50% do estoque dele, está representando só 5% do faturamento. Então, a curva ABC, ela serve para isso. A gente consegue separar e tomar algumas ações dentro do nosso estoque, ou decisões. Eu tenho já uma base aqui, essa é uma base de produtos de informática. O estoque é dividido por rua, nível, coluna, categoria. Tem aqui o código SKU. SKU, essa sigla significa Stock Keep Unit. Em português é unidade de manutenção do estoque. Então, essa unidade de manutenção é um código que é atrelado ao tipo do produto. Então, eu tenho aqui um exemplo, bateria de notebook a 6Y270. Se eu tiver uma bateria com um código diferente, ó, essa de baixo aqui é HD438, uma de 4 células e essa aqui de cima de 11.1 volts, são diferentes. Se elas são diferentes, o código da SKU não pode ser o mesmo, então é utilizado outro código. Então a gente pode utilizar esse código para poder chegar mais rápido às referências ou tratar elas, em vez de utilizar o nome todo, utilizar o código SKU. Aqui eu tenho o custo unitário de cada SKU. Então, uma unidade dessa bateria custa R$ 65,67. Eu tenho a coluna de saldo, que é a quantidade total nesse endereço, que é o endereço rua 5, nível de altura 1, na coluna 4, então no 5, 1, 4, eu tenho 8 unidades no dia 2 de janeiro
de 2021. Então, essa é uma base de dados que ela tem o espaço físico e o tempo dentro dela. Então, a gente consegue fazer bastante coisa aqui. Então, como fazer a classificação ABC? Primeiro, a gente vai precisar calcular aqui. Antes de começar os cálculos, vamos criar uma tabela, porque é muito mais fácil trabalhar com a tabela dentro do Excel. À medida que a gente faz contas e adiciona mais contas dentro dessa tabela, faz mais tratativas de dados, a gente vai fazer a conta numa célula só e essa conta vai se replicar para todas. Então, é importante a gente criar uma tabela na nossa base de dados primeiro. Isso facilita bastante, até porque quando a gente for adicionando mais dados dentro dessa tabela, as contas que a gente já fez na primeira parte, elas já vão ser replicadas para todas as bases. Então, como eu for adicionar os próximos meses aqui, essas contas que a gente já fez não vão se perder, vão ser feitas novamente pelo próprio Excel. Então, primeiro, marca toda a tabela, segura o Ctrl e aperta o T, ele já vai marcar todos os itens, ou eu posso segurar Ctrl, Shift, dou um toquezinho para baixo, ele vai correr as linhas até lá embaixo, dou um toque para o lado, que ele vai selecionar tudo. Ou então eu venho com o próprio mouse e marco todos. Eu prefiro Ctrl T. Vamos lá em inserir e vem aqui em tabela. Aqui ele já vai abrir esse pop-up que é criar tabela. A gente já vai ter marcado já os dados, já vai estar preenchido, só dá um OK aqui. Então ele já criou. Se a gente quiser, a gente pode renomear. Não vou renomear, a gente só vai ter uma tabela, então vou deixar como tabela 1. Pronto, já temos a nossa tabela. Próximo passo aqui. Nós precisamos saber qual é o saldo total dos produtos. Nesse caso aqui, o custo total. Então, eu vou colocar aqui. Custo total. Dou um Enter. Você vê que a formatação ele já preencheu para todas as linhas da tabela. Essa é uma das funcionalidades da tabela que eu estava explicando. Vou colocar igual. Eu quero saber qual é o custo total de todas as unidades no dia 2/1 de 2021. Então é só eu clicar aqui no saldo, que é a minha quantidade total, vezes meu custo unitário. Notem que quando a gente faz isso, eu tenho aqui, ó, saldo versus custo unitário. Por estar envolto de colchetes, isso simboliza que eu estou marcando a coluna toda. Então é só dar um Enter. Essa conta já foi feita para toda a coluna, para todas as linhas da nossa tabela de dados. Então, eu vou marcar aqui toda a coluna, eu vou colocar em moeda aqui. Só que vim aqui no contábil, aqui na coluna números dentro do painel iniciar. Vou fazer a mesma coisa aqui para o custo, vou ajustar. Deixar todo mundo certinho. Então, beleza. Nós já temos o custo total aqui. Vou aproveitar e eu vou criar uma coluna de data, porque eu tenho aqui uma coluna de dia, tenho uma coluna aqui com mês e com ano. Só que eu quero uma coluna de data também. Isso vai facilitar bastante para a gente criar o nosso dashboard. A gente precisa da data para poder criar esse dashboard. Então eu vou colocar aqui data. E eu vou chamar uma fórmula, que é a fórmula data. Abro aqui o parênteses. O primeiro argumento que a fórmula data me pede é o ano. Então eu venho aqui e clico no ano. Ponto vírgula, segundo argumento é o mês. Ponto vírgula, terceiro e último argumento é o dia. Só fechar os parênteses, dá um Enter, ele já acertou a data até o final da nossa tabela. Então, nossa tabela de dados já está toda preenchida. Então, agora, para poder fazer o cálculo da curva ABC, os percentuais, a gente vai criar, a partir da nossa tabela de dados, a gente vai criar uma tabela dinâmica. Então, dou um Ctrl T aqui para marcar tudo, venho em inserir, venho aqui em tabela dinâmica, ele já vai estar aqui perguntando nesse pop-up, escolha os dados que deseja analisar. Seleciona um intervalo, uma tabela ou um intervalo.
já está selecionado, está aqui como tabela 1. No segundo parte do pop-up, ele pergunta se é uma nova planilha ou uma planilha existente. Eu vou deixar ele criar uma nova planilha para a gente. Dou um OK. Ele já criou a planilha aqui. Então agora, para poder fazer as nossas contas, eu vou utilizar o custo total, vou colocar aqui em valores, foi o custo que a gente calculou, e vou pegar o código SKU. Vou colocar aqui, na linha. Venho na nossa tabela de dados e clico com o segundo botão em cima da soma do custo, venho em classificar do maior para o menor. Vou voltar aqui no campo da tabela e vou clicar lá na soma dos valores, na setinha, e vou vir aqui em configurar campo de valor. Confirmo que está como soma aqui, venho aqui em formatação de números, moeda, vou tirar os decimais, dou um OK de novo. Outra coisa que a gente vai fazer é retirar o total geral dessa tabela aqui. Então, se você for ver, lá embaixo eu tenho aqui ó, o total geral da tabela. Eu não quero esse total geral. Eu vou vir aqui em design da tabela, venho aqui totais gerais, desabilitar. Então agora se eu for lá embaixo eu não tenho mais o total geral. Eu vou criar um total geral aqui em cima, usando a fórmula subtotal. Então eu vou colocar igual subtotal a parênteses. O primeiro argumento é o argumento que vai indicar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma soma. Então o argumento que a gente vai utilizar é o número 9. Vou colocar aqui, ó, ou dou 2 cliques em cima, ou só colocar o número 9 ali, que é o número da função. Um ponto e vírgula. Agora a gente vai marcar todos os dados que a gente quer que faça a soma. Vou clicar aqui embaixo, seguro o Ctrl, o Shift e dou um toque para baixo. Ele vai marcar tudo até lá embaixo. Fecho parênteses, dou um Enter. Vou acertar a formatação aqui, como contábil. Beleza, eu já tenho agora o valor total desse intervalo aqui. E agora eu vou fazer aquelas colunas que eu expliquei no início da aula, que é para a gente conseguir calcular a classificação ABC e depois produzir a curva. A gente precisa primeiro calcular o percentual, depois o percentual acumulado e depois é a classificação. Então agora, para fazer o percentual, é só colocar, dividir esse valor sobre o valor total. Eu vou saber o percentual desse SKU aqui, o SKU 340. Então primeiro eu dou igual, clico aqui. Se eu clicar aqui, ele vai dar essa fórmula aqui, que é o infodados tabela dinâmica. Essa fórmula, ela vai fixar esse valor aqui nessa célula. E não é isso que eu quero. Ela vai fixar isso aqui. Eu quero esse SKU para o SKU 340. Eu quero correr todos esses valores aqui. Para isso, eu preciso do valor da célula B4. Então, é só clicar aqui, eu estou na B2. Eu quero a B4, que é essa célula aqui. Coluna B, linha 4. Então, é só alterar aqui 4. Dividido pela B2. Dou Enter. Já tenho aqui o percentual. Vou clicar aqui como percentual para poder acertar, tá, Léo? Vale 10%. Já vou clicar aqui nessa coluna como um todo e vou marcar tudo como percentual, que aí todas as outras contas, essa aqui também, todos os outros cálculos já vão aparecer como percentual aqui certinho. Agora, o que eu quero? Eu quero arrastar isso aqui para baixo para poder ir efetuando as contas para as próximas linhas. Mas para isso, esse valor aqui, ele tem que estar travado. Para ele não andar, eu preciso que ele tenha cifrão na frente da coluna, assim a coluna não anda, e eu também não quero que ande a linha. Então é só colocar cifrão na coluna, cifrão na linha. Dou um Enter. Mas existe uma forma mais fácil de fazer isso. É só você clicar, marcar
a célula e apertar o F4. Pronto. Ele já marcou o cifrão nos dois. Dou um Enter. Agora eu posso vir arrastando, que ele vai efetuar as contas para cada linha. Ou então, eu copio o primeiro valor, ou qualquer um desses valores aqui, dou um toque para o lado, seguro o Ctrl e dou um toque para baixo. Eu vou lá para o fim da linha. Volto novamente para a coluna C, seguro o Ctrl, seguro o Shift, dou um toque para cima, dou um Enter. Ele já fez as contas, todo mundo para mim. Agora eu vou calcular o percentual acumulado. Como o nome diz, é só ir acumulando os valores. O primeiro, a gente não tem nada para acumular, então é ele mesmo. O segundo vai ser o anterior mais ele mesmo, 13%. E agora o quarto, ele já vai fazendo as contas conforme a gente for arrastando. Só que eu não vou arrastar, eu vou fazer o mesmo processo de atalho. Vou copiar, vou usar o seguro Ctrl, dou um toque para baixo, volto, Ctrl, Shift, dou um toque para cima, só dá um Enter, beleza, já fez. E agora a classificação é a parte mais fácil. É só classificar, como o Pareto disse, até 80% vai ser A, de 80 a 95 vai ser B, 95 a 100 vai ser C. Então, ou venho aqui, procuro 80, na mão mesmo, e coloco aqui A, depois coloco A para todo mundo aqui para cima. Mesma coisa aqui, vou lá até 95. Coloco aqui B. E marco tudo aqui até. E o final é C. Faço isso assim na mão mesmo. Ou então eu faço isso usando uma lógica do Excel que a gente pode criar bem rapidinho aqui. Deixa eu apagar aqui. A melhor forma é criar uma tabelinha aqui. Eu venho aqui, vou botar A, B, C. Até 80% vai ser A. Até 95% vai ser B. E até 100% C. Então, vou utilizar a fórmula C. E qual vai ser a lógica? Eu vou falar, se esse valor for menor que 80%, coloca letra A. Depois eu vou colocar, junto dessa fórmula, eu vou colocar outra fórmula. E vou falar, se esse valor for maior que 95%, coloca C. E se não for menor que 80 e nem maior que 95, ele vai ser entre 80 e 95. Coloca B. Ficou um pouco confuso, mas escrevendo a fórmula vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Igual, chama a fórmula C, abro. Essa fórmula, ela tem 3 argumentos. Primeiro é o teste de lógica. O teste de lógica é o que é a pergunta que eu estou fazendo para a fórmula. Então a pergunta é, se esse valor for menor que esse valor aqui, que é o 80%, vou marcar ele, vou fazer melhor, vou escrever aqui, se esse valor for menor que 80%, assim fica mais fácil de entender, eu quero que o valor seja A. Então, vou colocar aqui. Toda vez que a gente vai utilizar alguma letra ou algum texto, a gente tem que colocar aspas, colocar o texto, fecha aspas. Então, ó, teste de lógica. Se esse valor for menor que 80, coloca A. É o valor verdadeiro. E se não for, eu vou pedir para ele fazer uma nova fórmula. Eu abro um parênteses novamente e vou chamar de novo a mesma fórmula. C, abro ela e agora eu vou fazer o outro teste que eu tinha comentado com você. Se esse valor for maior que 95%, chama ele de C. Então agora a gente já tem o valor de A,
o valor para C, e agora eu quero o valor falso. Vou botar ponto e vírgula. Qual é o valor falso? Eu quero, se ele não for A, se não for C, eu quero que chame de B. Eu vou fechar o parênteses desse primeiro C aqui, ó, ele fechou roxo, fecho o segundo parênteses da outra negativa aqui, que fechou vermelho, e agora eu fecho o próximo parênteses, que é o parênteses preto, que é da fórmula original. Dou Enter, já tenho aqui a nossa fórmula pronta. É só clicar no Ctrl C, dou um toque para o lado, seguro o Ctrl para ir lá para baixo, volto para a coluna E, seguro o Ctrl Shift, dou um toque para cima, dou um Enter, beleza. Vamos conferir aqui. C, todo mundo com C, ó, 95% menor. Esse aqui, deixa eu ver qual. Ó, 94,95, por isso que ele já está chamando de B. Esse aqui, ó, é 95,05. Tá certo então a forma. B, 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 B. Esse aqui, ó, A. Menor do que 80%. Esse aqui, B. Maior do que 80%, tá? 80,09. Beleza? Fórmula pronta, simples. Bem tranquilo, sem ter medo. Então vamos voltar agora lá para a nossa base de dados, porque a gente vai passar esses valores aqui para a base de dados. Então vou colocar aqui. Classificação. Eu vou utilizar a fórmula aqui, vou utilizar o proc x. Então eu vou chamar ela igual proc x. A parênteses. Essa fórmula tem vários argumentos. Toda vez que você vê uma fórmula grande assim, você passar o olho nos argumentos, dá para você verificar o que você tem necessidade de preencher e o que não tem. Todos os valores que não estiverem entre colchetes são necessários à fórmula. Então, se a gente preencher somente esses valores, valor de pesquisa, pesquisa da matriz, e a matriz de retorno, a fórmula já funciona. Não preciso preencher se não encontra, modo de correspondência e modo de pesquisa especial. Então vamos nesse primeiro momento aqui preencher somente esses três aqui. Vamos lá, valor de pesquisa. Valor de pesquisa é o valor que a gente precisa procurar. Qual o valor que a gente utilizou lá na nossa tabela dinâmica? Foi o valor de SKU, o código. Então, valor de pesquisa, peguei aqui, código SKU. Ponto e vírgula. Pesquisa da matriz. Onde está o código SKU? Ele está lá na planilha 3, na coluna A. Marquei a coluna A, ponto e vírgula. Então, ele já vai procurar aqui o código de SKU. Qual o valor que a gente quer que ele retorne? A gente quer que ele retorne a classificação. Esse valor está aqui, na coluna E. Peguei esses valores, só ao fechar o nosso parênteses. Como os outros valores são valores que não influenciam nesse momento aqui, esses valores aqui já são, esses argumentos são os suficientes. Só dá um Enter. Pronto. Ele já pegou todos os valores da classificação e já colocou aqui na nossa base de dados. Então, para construir agora o gráfico dinâmico, basta a gente estar aqui na base. Vamos marcar a base toda. Ctrl T. Vemos aqui em inserir. E em gráfico dinâmico. Ele vai pedir aqui para abrir esse pop-up. Ele vai aparecer aqui, selecionar uma tabela. A gente já selecionou a nossa tabela, o nosso intervalo de dados. Ele vai pedir para criar uma nova planilha. Eu vou deixar ele criar uma nova planilha. Está aqui. Para a gente criar esse gráfico dinâmico, basta colocar a classificação no eixo das categorias. Eu vou pegar também o custo, coloco aqui em valores, e eu vou pegar o nome SKU e vou colocar em valores também. O nome SKU ele tem que estar como contagem. Está aqui em contagem, vou aproveitar para formatar ele, vou colocar em número, marco milhar e tiro os decimais, dou um OK. E o custo
ele tem que estar como soma. Então, eu venho aqui, formato, lateral contábil, e vou tirar os decimais também. Dou um OK. Está aqui o gráfico. O que a gente precisa para ajustar esse gráfico? A partir do momento, é só clicar no gráfico. Vamos aqui, ó, na área do gráfico dinâmico. Vamos em Design, em Alterar tipo de gráfico. Lá no final, a gente vai usar uma combinação de gráficos. A gente vai deixar aqui a contagem numérica, a gente vai deixar como coluna, e a soma do custo, a gente vai colocar como linha, e vai marcar ela como escala secundária. Se vocês olharem aqui, no fundo já está mostrando como vai ficar a cara do nosso gráfico. Dou um OK. Tá aí. Já temos aqui nosso gráfico. Vou inserir, clicar aqui nas barras, e vou clicar com o segundo botão. Vou vir em adicionar rótulo, para ele dar o valor. Posso fazer isso aqui também na linha. Adicionar rótulo. Só que fica um pouco confuso. Entendeu? Então, eu prefiro deixar o rótulo só na linha. Para mudar o design, a gente tem alguns estilos de gráficos aqui. Eu vou mudar a cor, vou colocar essa cor aqui. Vou vir aqui no design mesmo, na parte do gráfico dinâmico. Vou retirar, vou clicar em botões de campo. Vou ocultar todos os botões. E eu vou, aqui na área do gráfico dinâmico mesmo, vou vir aqui, ó, e inserir linha do tempo. Quando eu clicar nela, vai aparecer a data. Dou um OK. Eu tenho aqui a linha do tempo do nosso gráfico. Posso marcar aqui janeiro. Depois venho aqui, troco para a data. Seleciono uma data qualquer. Deixa eu adicionar aqui de novo. Rótulo. Eu tenho aqui os valores para cada um das datas e a quantidade de SKUs. Então, SKUs no dia 5 de janeiro eu tenho 192 SKUs com a classificação A, que valem R$ 62 mil no nosso estoque. 174 da classificação B, que vale 14 mil, e 134 na classificação C, que vale R$ 4 mil. Então a gente pode viajar aqui no tempo. Vou formatar aqui também essa caixinha aqui da linha do tempo. É só vir aqui em linha do tempo. Para formatar, tem alguns formatos já aqui. Eu vou usar esse, mas eu quero retirar aqui a borda dele. Para eu retirar a borda, eu clico com o segundo botão e venho aqui, ó, em duplicar. Ele já vai abrir aqui um pop-up pedindo para eu colocar um nome. Eu posso deixar esse nome aqui mesmo, que ele já vai criar um pop-up, uma formatação nova. Venho aqui nesse primeiro campo linha do tempo, venho em formatar, vou aqui e retiro a borda. Só essa formatação que eu quero fazer. Então aqui, ó, já aparece lá no início o formato sem a borda. Ele fica mais integrado aqui, eu posso clicar nele, seguro Ctrl, clico no gráfico também, clico com o segundo botão e agrupo. Então tem aqui, ó, clicando certinho aqui na imagem, eu tenho um gráfico agrupado com a linha do tempo. Para deixar melhorzinho aqui essa dinâmica, eu posso colocar aqui gráfico, clico aqui na coluna, vou acertar aqui, clico aqui, marco a coluna L toda, seguro Ctrl Shift, dou um toque para o lado, clico no segundo botão, ocultar, faço a mesma coisa aqui na linha 23, marco ela toda, seguro Ctrl,
Shift, dou um toque para baixo, clico um segundo botão, oculto também. Eu estou com um gráfico aqui. Ele aqui já com as suas variações em função do tempo. E a nossa base de dados já está com a classificação completinha.